Graças e paz, irmãos. Estamos em Casa com Jesus, os nossos momentos devocionais, a qual estamos falando sobre circunstâncias em que Jesus passou no período que nós denominamos de Semana Santa. E hoje nós queremos estar compartilhando com cada um daqueles que estão nos ouvindo a respeito da atitude de um de seus discípulos. Eu sou o pastor Davi, pastor da Igreja Presbiteriana do Turvo, e a nossa meditação estará baseada no texto de Marcos, capítulo 14, do verso 27 em diante, que nos diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Responderam-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Pedro era um personagem, era um dos discípulos de Jesus, com uma impetuosidade muito grande na sua personalidade. E depois de ter caminhado com Jesus Cristo, visto que muitos ensinamentos e muitas coisas que Jesus falava se cumpria, talvez seria esse o momento em que ele já deveria de ter aprendido coisas bastante importantes daquilo que Jesus trazia para que ele viesse a ter conhecimento e ter crescimento nas suas experiências com Jesus. E quando Jesus deu esse aviso para ele, foi logo no momento da celebração da Santa Ceia, que Jesus havia instituído junto com os seus discípulos, e passa a anunciar que ele iria morrer e que todos iriam ficar escandalizados com aquela situação. No entanto, Pedro, devido à sua personalidade, ele vai manifestar algumas coisas muito interessantes. Veja que no final do versículo em que nós lemos, o poder de influência dele foi tão grande que todos os outros passaram a responder aquilo que Pedro também havia dito para Jesus, de que mesmo que Jesus passasse por aquilo que estava anunciando, ele não iria se escandalizar. Em textos paralelos diz que ele seria capaz até de morrer com Jesus Cristo. E daí Jesus Cristo vai e faz um grande alerta para ele, como se estivesse dizendo assim: Pedro, não se engane, sou eu quem estou dizendo o que vai acontecer. E você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. 2 coisas eu quero destacar no comportamento de Pedro que nós devemos de evitar. A primeira é uma confiança demasiada em si mesmo e não acreditar nas palavras que Jesus nos traz. Veja que Pedro, ele vira para Jesus e diz, confiando no seu próprio eu, em dizer: olha, eu não vou me escandalizar, eu vou seguir o Senhor. E Jesus vai dar um aviso a ele que iria se cumprir bem mais logo baseado naquilo que nós conhecemos dentro da história de Pedro. E há uma outra coisa que é extremamente importante para nós também termos conhecimento do comportamento de Pedro, que também devemos de evitar, é que logo depois que Jesus foi entregue nas mãos dos soldados, no verso 54 desse mesmo capítulo, diz que Pedro seguia a Jesus de longe, como se estivesse observando o que iria dar toda aquela história. E aqui está um grande perigo: seguir a Jesus Cristo de longe, não se envolver com Ele na nossa própria vida, sabendo que determinadas coisas Ele determina para que nós venhamos a estar cumprindo. Isso é um perigo muito grandioso, porque nos impede de ter uma vida mais próxima, de seguir a Jesus Cristo como Ele quer que a gente venha a seguir, e não ficar apenas considerando as coisas de Jesus Cristo como se fosse
coisas que vêm trazer o nosso favor, que venha estar nos abençoando, mas sim se envolver com Ele, procurando acima de tudo o que Ele quer estar realizando na nossa vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Não devemos de confiar no nosso próprio eu. Não devemos seguir a Jesus Cristo de longe. Devemos nos envolver com Ele, porque esse é o desejo dele para a sua vida, para a vida de todos nós, para que venhamos ter crescimento espiritual no nosso viver. Que Deus esteja abençoando você, colocando no teu coração o desejo de seguir a Jesus Cristo muito próximo, se envolvendo com Ele naquilo que Ele quer de você. Quero orar por você. Pai bendito, a vida de Pedro nos ensina coisas grandiosas, e o fato dele ter sido alertado por Jesus Cristo que iria negá-lo, isso deveria de ter caído no seu coração como um peso muito grande. Mas não foi o que aconteceu. Mas pela tua grande misericórdia, o Senhor restaurou a vida dele, fazendo dele um grande discípulo que veio anunciar o teu Evangelho em muitos e muitos lugares. E é isso, ó Pai, que eu oro pela vida daqueles que estão nos ouvindo, como pela vida da tua igreja como um todo. De que estar junto com o Senhor é se envolver com os teus propósitos, com a tua obra, com a tua vontade, para que o nosso crescimento venha refletir a vida de Jesus Cristo em nós e através de nós para abençoar a vida de muitos. É o que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe.